A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz estremecer o nosso deserto. Isso está em Salmos capítulo 29. Quem escreveu isso teve a experiência poderosa de ouvir a voz de Deus e perceber a manifestação do seu poder naquela sua situação e circunstâncias. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nesse dia de hoje, nos convidar a ouvirmos a sua voz e sermos como as ovelhas de João capítulo 10, que ouvem a voz do bom pastor e por isso obedecem e seguem. Porque Ele é o guia, Ele é o que direciona, Ele é o que cuida, Ele é o que alimenta, Ele é o que guarda. É esse Deus que fala comigo e com você nesse dia de hoje. Ouça a minha voz para que você possa perceber as manifestações do meu poder ao seu favor, nos seus desertos, nos seus processos, na sua caminhada, em todas e quaisquer circunstâncias da sua vida. Só quem ouve a voz do Senhor e a entende pode perceber, sentir e experimentar este amor infinito por cada um de nós. Quando nós vimos isso, nós vamos ver em Salmos 23, quando Davi fala, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por que ele falava isso? Porque ele era das ovelhas de João capítulo 10, que ouvem a voz, entendem o que o pastor quer dizer, que estará com ele todos os dias, e porque ele tinha essa experiência, porque ele também era pastor de ovelhas. Então, quando nós entendemos a voz de Deus, nós podemos falar com toda convicção e autoridade, porque nós experimentamos o bom pastor nas nossas vidas quando ouvimos e obedecemos a sua voz. E isso nos faz segui-lo, independente das circunstâncias. Nós não abandonamos esse caminho, porque nós sabemos que Ele é o nosso guia para uma vida eterna. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender melhor ainda esse Salmos 23, porque ele não tem medo de nada. Ele fala que esse pastor leva ele às águas tranquilas, a pastos verdejantes, e mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não tem medo de nada, porque ele tem certeza que este pastor está com ele, e por isso ele diz, não temerei mal algum. Que coisa maravilhosa, como nós precisamos entender o que é ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Quando nós olhamos o povo no Egito, que foi resgatado e que o Senhor com mão forte livrou aquele povo hebreu lá do Egito e colocou no deserto para ser trabalhado, curado, sarado, liberto, eles não entenderam e não ouviram a voz do Senhor. Por mais de 10 vezes foram rebeldes, conforme em Números capítulo 14, ao ponto de Deus falar com eles depois que eles voltaram, de terem verificado a terra prometida e mesmo assim não desejarem entrar naquele lugar, porque eles se achavam inadequados, porque eles se achavam inferiores e achavam que eles nunca conseguiriam vencer a batalha para adentrar a terra prometida. Mesmo tendo tantas experiências nos seus desertos, mesmo Deus fazendo tantos milagres, tantos sinais foram manifestos através do poder de Deus, como a água da rocha, como a nuvem durante o dia, a nuvem durante a noite, a nuvem que separou o povo de Israel dos seus perseguidores, dos egípcios. Mesmo assim, eles não se lembravam, eles não assimilaram nada daquilo que ocorreu durante a caminhada deles naquele deserto, porque eles não entenderam a voz de Deus. Ouviram, mas não entenderam. Viam as manifestações do poder de Deus, mas não era suficiente para eles continuarem a caminhada. Eles precisavam sempre de mais. Eram pessoas que nunca eram gratas pelas manifestações e os benefícios que Deus fazia por cada um deles durante aquele deserto. E muitas vezes nós nos parecemos com esse tipo de hebreu que ouve, mas não obedece, não entende a voz de Deus, e quando passa por uma nova dificuldade, uma nova etapa da vida, acha que Deus abandonou, acha que não vai dar conta de enfrentar os gigantes, acha que não vai dar conta de vencer as batalhas, mesmo tendo já vencidas muitas vezes. Quantas batalhas o Senhor já nos deu, quantas
bênçãos e milagres o Senhor já fez por mim e por você, mas mesmo assim, muitas vezes, nós estamos cegos, nós não conseguimos perceber nem ouvir a voz de Deus. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, há uma diferença muito grande. Quem ouve a voz de Deus e obedece, daqueles que ouvem a voz de Deus e não entendem a voz de Deus. Os que ouvem a voz de Deus, eles percebem nos mínimos detalhes o agir de Deus. Por isso que o Salmos 23 manifesta essas percepções da manifestação do poder de Deus na vida dele. Por isso que ele crê, por isso que ele obedece. Mas quando você vai em Números, você vai perceber que aquele povo, ele não entendeu e por isso nunca percebeu tantos benefícios que foram colocados na vida deles durante aquela peregrinação no deserto. Que nós possamos ser os que ouvem e obedecem, porque assim os nossos olhos estarão abertos e nada passará desapercebido diante da nossa caminhada, porque quando nós observamos os milagres de Deus na nossa vida, é isso que nos impulsiona, é isso que nos dá força, é isso que ativa a nossa fé, é isso que não nos deixa desistir, porque nós podemos dizer como Jeremias, eu quero trazer à memória o que me traz esperança, eu só posso trazer à memória aquilo que eu experimentei, observei e que eu degustei na minha caminhada com Deus. Mas se eu não degustei, se eu não percebi, se meus olhos não foram abertos pelo poder da palavra de Deus ao meu coração, eu não consigo trazer nada à memória. Eu só vou dizer e reclamar e murmurar e falar para Deus que Ele não fez o suficiente por mim no meu deserto. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eu vou falar sempre assim, o Senhor me tirou de lá para que eu viesse morrer aqui no deserto. E quanto mais a gente murmura, quanto mais declarações maléficas nós fazemos durante a nossa caminhada, elas vão atraindo mesmo. Aquela palavra vai começando a ter uma existência na minha vida. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Aqueles murmuradores, aqueles que falavam que iam morrer sempre no deserto, Deus fala em Números capítulo 14, eu ouvi a sua voz e eu vou fazer conforme aquilo que vocês estão me pedindo há tanto tempo. Mesmo eu desejando, como Oséias capítulo 11, Deus fala assim, com tanto amor eu te tirei do Egito, eu te carreguei no colo durante aquela peregrinação no deserto, mas infelizmente você não entendeu que durante aquela caminhada eu estava te curando e cuidando de você, mas mesmo assim você não conseguiu perceber, porque nós não estamos atentos para ouvir a voz de Deus. Como isso é sério. E aquele povo que não ouviu a voz de Deus morreu no seu deserto. Nós não queremos morrer nos nossos desertos. Nós queremos contar o testemunho como Josué e Caleb, que nós ouvimos a voz de Deus, nós experimentamos os seus milagres, sinais e maravilhas no nosso deserto. É por isso que nós temos força para lutar contra os nossos gigantes e entrarmos na terra prometida, porque nós fazemos parte dessas ovelhas que ouvem, obedecem e seguem o seu bom pastor. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos.